Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 8 de janeiro de 2023, um belo ano para todos vocês. Que Deus lhes dê toda a sabedoria necessária à sua jornada de descortinamento do teu progresso nessa senda, nesse educandário maravilhoso que é o nosso querido e amado planeta Terra. Hoje retomamos os nossos estudos nesse capítulo 6 e vamos iniciar falando sobre os princípios fundamentais do Espiritismo. E como sempre, recorremos aqui ao nosso livro maravilhoso Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, do seu mentor espiritual, Emmanuel. E a lição que nós abrimos, ela chama-se Cooperação. É a lição 175, na qual esperamos certamente que o Brasil esteja verdadeiramente imbuído da consolação verdadeira e dos princípios básicos da cooperação. Começa. E ele respondeu: como poderei estender se alguém me não ensinar? Atos, capítulo 8, versículo 31. Perdão. Como poderei entender se alguém me não ensinar? Então vem, Emmanuel e explica esse versículo. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Muito bonita essa lição. E aqui ela demonstra claramente que Jesus ele está por trás de todas as ideias que buscam aí levar algum progresso ao planeta Terra. Por isso, como lá atrás nós falamos, nas ondas de revelações, não é possível que aqui na Terra essas revelações sejam ao acaso. Não é possível que o nosso governador celeste deixe ao fruto e ao sabor das inteligências simplesmente um caminho a ser percorrido. Como diz aquela lição, Jesus aproveita todo ensejo para ir impulsionar o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Não há nenhuma escola na Terra, nenhum educandário na Terra que não haja um diretor, que não haja um planejamento, que não haja aí lições que os professores tenham que demonstrar como farão essas lições para o progresso dos seus pupilos. E é da mesma forma que a gente não pode esperar que esse grande educandário que é a Terra não tenha aí as mãos excelsas e maravilhosas, condescendentes, consoladoras de Jesus. Então, meu amigo mestre amado, muito obrigado por essa lição, que possamos nós estabelecermos janeiro de 2023 as suas consolações, o espírito de cooperação entre as famílias, nos trabalhos, nas empresas, nas vizinhanças,
nas nossas relações, Senhor Jesus. E, sobretudo, possamos nós, como sociedades, receber a oportunidade de criar, de refundar um espírito de cooperação como brasileiros. Muito obrigado, Mestre amado, por essa santa oportunidade. Que assim seja. Irmãos, então, antes de começarmos, não esqueça, por favor, dê aqui a sua curtida, não deixe de se inscrever e não deixe de divulgar esse que é um pequeno estudo de reflexões sobre a ciência espírita, para que nos convoquemos ao nosso desenvolvimento intelectual, que deve andar junto ao nosso desenvolvimento moral. Que assim seja, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos lá, iniciando o nosso estudo de hoje sobre os princípios fundamentais. Basicamente, né? No episódio 5, nós tratamos aí dos princípios básicos, né, do Espiritismo. Esperamos aí ter trazido boas reflexões sobre eles e onde acreditamos que é evidente, né, que Kardec sempre deixou aqui algumas pistas e nós procuramos aqui sempre estabelecer aí com uma convicção positiva o entendimento dessas pequenas pistas, não como se fosse uma brincadeira, mas que, como desenvolvimento do nosso pensamento, é mister que Kardec também utilizasse dos seus preceitos pedagógicos para estabelecer aí uma ponte de entendimento gradual ao a nossa capacidade de entendimento. E aí a gente entendeu que existem ali 20 princípios, dos quais dividimos em princípios básicos e princípios fundamentais. Então, no capítulo 5 você pode ver todos os princípios básicos que nós tratamos. E agora, nesse episódio, nós vamos fazer um pouquinho diferente. A cada episódio nós trataremos pelo menos dois princípios. E com isso vamos diminuir um pouquinho, né, o tempo para poder dar mais oportunidade de conversarmos, né, e ao mesmo tempo cada um estudar com mais tranquilidade. A gente sabe que às vezes, né, igual na sala de aula, naquela matéria jogada toda enxurrada, né, e a gente não quer fazer isso, né, a gente quer que cada um tenha a oportunidade de, no seu tempo, poder estudar, aclarar o pensamento e, ao mesmo tempo, trazer algumas ideias, né, oxigenar a sua mente, o seu intelecto, para que possa ter cada vez maior discernimento junto com o seu desenvolvimento moral. E aí a gente coloca aqui, né, por que a gente faz, né, essa distinção entre princípios básicos e princípios fundamentais. Isso porque o princípio básico, como nós tratamos, os 10 princípios básicos, exemplo, 3 deles, né, que são a existência de Deus, o Espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente do universo, e a matéria, que são os elementos, né, que são esses dois, os elementos gerais do universo, são princípios básicos do Espiritismo. A existência de Deus e a existência do Espírito, princípio inteligente do universo, e da matéria. Lá no capítulo 5, nos episódios 5, tem tudo lá, então, os princípios básicos. Agora, por que a gente chama de básico? Porque são essenciais. Eles são princípios originais. Então, são revelações puras, né? Ponto de partida, como a gente trata aqui. Na realidade, assim, é uma revelação de que nós não conhecíamos
fora o princípio, né, da existência de Deus, conforme, né, Jesus apresentou, e vamos buscar o conhecimento de algumas questões. Mas então, ele é básico por quê? Porque ele não depende do nosso entendimento profundo, da nossa transformação, como são os princípios fundamentais. Por quê? Os princípios fundamentais são aqueles que fundam, ou seja, transformam. São revelações construídas que dependem do quê? Da consciência. É o ponto de chegada. O princípio fundamental é aquilo que vai transformando o homem. E o princípio básico é original, é para o seu entendimento, o seu conhecimento de onde veio, do que é, tá certo? Da lei do novo fenômeno. E não significa aí que o homem, conhecendo esses princípios, ele há de se modificar, simplesmente, tá certo? São os princípios fundamentais que dão um impulso. Os princípios básicos são princípios originários que formam esse mundo natural. E os princípios fundamentais são aqueles que vão lá, então, dar uma execução para que o homem atinja a perfeição através de uma lei fundamental, uma lei divina, que é a lei do amor. Essa é a verdadeira distinção do porquê nós traçamos, né? Dividimos em princípios básicos e princípios fundamentais. Você pode dividir claramente que princípios básicos estão ali, são ali presentes e não nos provocam nenhum tipo de modificação. É o seu conhecimento, né, da sua existência que nos vai ampliar a nossa consciência, nosso conhecimento sobre o mundo. Já os princípios fundamentais são aqueles que exatamente vão transformar a nossa consciência, né? Ele depende da nossa construção para que eles nos ajudem, né, a chegar a um ponto de chegada que é a perfeição. Ok? E aí, quais são os princípios fundamentais que nós entendemos? Também são 10. Eternidade e imutabilidade das leis de Deus, compreensão da lei de Deus, o amor de Deus apresentado por Jesus e a prática da caridade, a unidade da lei natural, a influência do espírito sobre a matéria, a fé raciocinada, o livre-arbítrio, a mediunidade, a forma pensamento. E aí está o princípio socrático, que é o 20, que eu chamei assim porque ele estabelece uma visão muito interessante sobre o espiritismo. Então hoje nós vamos estudar dois princípios que são a eternidade e imutabilidade das leis de Deus e a compreensão das leis de Deus. Para tanto, nós recorremos, né, à pergunta 615. Olha bem como é interessante no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, e nós já explicamos isso, né, porque o Espiritismo é a ciência, só retomando aqui, porque Kardec utiliza um processo de quê? Um método de formulação com base em perguntas apresentadas a uma diversidade de médios que não se conheciam entre si, e daí extrai o que? Dessas perguntas ele observa quais delas, se elas têm um conteúdo, uma essência parecida, verdadeira,
E se essas perguntas são respondidas, essas respostas trazem aí uma convergência de entendimento, então Kardec utiliza aí o princípio da dedução para estabelecer se essas perguntas, então, essas respostas advêm de pessoas e médios em diversas partes do planeta que não se conheciam, então estaria diante de que de uma verdade universal. Então, recapitulando, foi assim que Kardec desenvolveu o Livro dos Espíritos e trouxe então a codificação do Espiritismo, que é, na realidade, uma nova, como já vimos, uma nova concepção do mundo natural. E na pergunta 615, voltando a ela, né, ele pergunta aos espíritos: é eterna a lei de Deus? A resposta: eterna e imutável como o próprio Deus. Isso é um princípio fundamental, gente. Agora, por que ele é um princípio fundamental? Eterna e imutável como o próprio Deus. A gente precisa entender o que significa isso. E a gente precisa, então, recorrer aqui. Eu vou fazer uma mudança aqui rapidamente ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai encontrar lá, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 20 e 21, a explicação do princípio da imutabilidade da lei de Deus. Ela é eterna e imutável. Então, já no finalzinho aqui do item 20, Kardec, né, traz para a gente a visão, através dos espíritos, né? A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim. Item 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo. Para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve, ele concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Então está aí o princípio da imutabilidade da lei de Deus, que traz o que? A lei de Deus, ela é o que? Ela é a lei do amor. Como diz o nosso livro, Jesus e Evangelho, à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, né, psicografado por Divaldo Franco, logo capítulo 1, o que ela diz? A lei natural que vige em todo o universo é a de amor.
que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. Ou seja, a lei de Deus não é uma lei punitiva, ela é uma lei educativa que exige para um homem o quê? Como diz a nossa lição inicial do Caminho, Verdade e Vida, um sentimento de cooperação, de fraternidade. E aí, quando o homem ou a mulher, né, infringe a lei de Deus, a lei da fraternidade, a lei da cooperação, ela passa, fica, ou ele fica sujeito ao quê? A uma punição que é proporcional ao quê? A sua gravidade nessa falta. E é necessário, através do que? Das reencarnações, não só um arrependimento, mas também uma reparação do mal que haja feito. Então existe aí o que? Uma grande, né, e misericordiosa justiça divina. Então a lei de Deus, ela é justa. E essa justiça divina, através de um processo educativo de reparação, ela é imutável. Portanto, é imutável de acordo com que com Deus amoroso que permite o nosso progresso, a nossa reparação através de faltas proporcionais à nossa capacidade de reparação. Imagine, então, se Deus, através da sua justiça infinita, o amor infinito, fosse ou colocasse cada homem e cada mulher que faltasse, chegasse ao final da sua existência, no fogo eterno, numa punição eterna. Onde estaria aí a sua justiça? Então existe sim uma bondade infinita que ela é representada através do que? Da sua justiça. Essa é a lei de Deus, a sua lei do amor que se estabelece através de um processo educativo que baseia todo o princípio da reencarnação. Então, tal é a lei de Deus, portanto, esse processo todo de justiça divina, ela é imutável conforme a bondade e a justiça de Deus. Tá bom, meus irmãos? E vamos então voltar agora para o segundo princípio fundamental, que é a compreensão das leis de Deus. É a pergunta 619 que está ali. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Resposta dos Espíritos: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Está aí um outro princípio fundamental. E, assim, a gente busca entender, né, alguns princípios, mas aí Kardec coloca claramente aí, olha a explicação de Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria, ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido ou se instruírem? Então, olha aí, né, como Kardec coloca. A justiça das diversas encarnações do homem é a consequência deste princípio. Que princípio é esse?
de ter facultado Deus meio de conhecerem a sua lei. Então esse é um princípio fundamental, conhecer e compreender a lei de Deus para que permite o progresso. Então vamos ver aqui como Joana de Anjos trabalha com isso. Quem veio primeiro trazer uma noção de compreensão da lei de Deus, a lei do amor. Esse foi quem? Foi o nosso Mestre Jesus. Então, como traz ela? Inconsciente da sua realidade mortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos que o desalojam da concha vigorosa onde se encarcerara, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento e da razão com promessas de plenitude. Então, está aí justamente como que a Joana de Anjos trabalha, né? Ou seja, a gente se acrisola através dos nossos pensamentos, nossas faltas, né? Numa concha, né? A gente se encarcera numa concha de existência material, de paixões. E aí, ou seja, através do discernimento da razão, proporcionada pela razão, a gente vai começar a entender. E como diz aqui na pergunta 119, os homens de bem e os que se decidem a investigá-la, ou seja, a lei de Deus, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque forçoso é que o progresso se efetue. Então, esse é um princípio fundamental, ou seja, a compreensão das leis de Deus. Todos deverão compreender um dia. E através do que? Do discernimento, que será um dos princípios que a gente vai ver mais na frente, né? Que é o princípio da escolha, que é o princípio do livre-arbítrio. Agora, como que Jesus veio trazer uma luz especial, né, à compreensão das leis de Deus? Vamos lá, voltando a Joana de Ângeles. Moisés houvera estabelecido por inspiração e observação os códigos essenciais ao processo de libertação da sombra e elaborou o decálogo conduzido pelo psiquismo divino, tornando-o indestrutível, paradigma para todas as demais leis, por contém em essência o fundamento do respeito a Deus, à vida, aos seres em geral e a si mesmo em particular. A época caracterizada pela predominância da sombra coletiva tornava-se indispensável que ficassem estabelecidas trajetórias de grande vigor. Então, o que significa isso? Que aquele espírito que existia vingativo, né? Grande sombra coletiva na humanidade, naqueles homens e mulheres, é necessário então o que? Um decálogo que estabelecesse ali o que? Um vigor de execução daquelas leis, mas não de quê? De compreensão da lei de Deus. É necessário aqueles homens e mulheres que estavam no estado de quê? De ignorância, um decálogo que lhes traçasse com vigor e com rédeas, né, de uma visão punitiva, tá certo? Para que elas pudessem respeitar um ao outro e estabelecer ali um marco de um processo, como diz aqui, de libertação da sombra coletiva. Mas aí veio Jesus, prosseguindo aqui com Joana de Ângeles, Jesus, o homem excelente, chegou à terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação de que ele se fazia portador. O amor era considerado sentimento feminino,
próprio da fragilidade atribuída à mulher, porque se ignorava a força existente na ânima que existe em todos os homens, prepotentemente submetidos ao ferro jugo da brutalidade. Da mesma forma, o ânimo que compõe psicologicamente o ser feminino era propositalmente ignorado, a fim de não ser vítima da punição que atribuía à mulher culpa e responsabilidade pelo delito inicial do homem, portanto, a degradação de toda a humanidade. Então, Jesus, ele veio o que trazer uma mensagem diferente, uma formulação diferente. Ele veio trazer uma reprogramação do homem através da sua linguagem simbólica, por meio das parábolas, como nós já vimos. Ele veio estabelecer aqui uma linguagem programada de libertação do homem, de compreensão das leis divinas. Continuo aqui. Esse barbarismo conceitual encontrava a sua extravagante inspiração na Bíblia, interpretada de forma conveniente e dominadora, em desserviço das admiráveis imagens que revestem o pensamento original e podem ser decodificadas pela moderna psicologia profunda, como também pela psicanálise, retirando os mitos nela existentes e configurando os arquétipos que prosseguem no inconsciente individual e coletivo de todas as criaturas humanas. Maravilhoso, não é, irmãos? Então, o que aconteceu? Foi fundada, né, Moisés, né, aquela visão, né, de que era necessária um Deus vigoroso, leis vigorosas, né, e Jesus veio dar o que? Uma compreensão de que existia ali uma lei de amor. E que o Espiritismo vem trazer aqui uma visão de que essa lei de amor, por trás dela existe aqui uma lei de progresso com base na relação da caridade, da fraternidade e da cooperação. Então é isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Espero que a gente tenha trazido aqui novas reflexões à luz da ciência espírita para o seu entendimento e para o nosso crescimento, né? Sobretudo para um despertar do nosso pensamento, para que a gente possa sair dessa concha, né? Que a gente mesmo criou, né? De aprisionamento dos nossos, né? Das nossas paixões, do nosso pensamento, daquela nossa vontade de agir, né? Impensadamente, né? Nós temos ali um espírito de razão por trás dos acontecimentos. Não é uma atitude passiva, é uma atitude compreensiva. Tá bom? Muito obrigado, mestre amado, por mais um dia, por estarmos aqui presente e que, mais uma vez, 2023 seja maravilhoso para todos, na execução, na compreensão do motivo pelo qual cada um está aqui, perante a sua família, perante seu trabalho, perante seus vizinhos e dando execução proveitosa ao seu progresso moral, intelectual e espiritual aqui na Terra. Que assim seja. Tenha um ótimo dia.